Boa tarde, pessoal. Hoje é um dia bem especial para a nossa empresa Amvac do Brasil. O meu nome é Thomas Britze, eu sou o CEO da Amvac do Brasil. Esse mês de junho, um mês especial, na terça-feira passada, no dia 9, comemoramos 20 anos da nossa empresa, com muita alegria, mas com distanciamento social, uma comemoração virtual. E hoje conseguimos reunir nomes de prestígio, de muita bagagem, nomes atuais nos temas que são mais importantes para empresários, para líderes de organizações, para empreendedores e também para atletas desportivos. E é uma honra de poder contar com amigos especiais como José Salib Neto, Sandro Magaldi, Paulão do Volley, Dobson Ferreira Borges e Marcelo de Elias. Aqui temos autores de best-sellers, temos palestrantes top, mesmo top. Temos professores de temas importantes como estratégia, como mudança dentro do nosso grupo. E gostaria de agradecer a todos que nos estão assistindo. Esta live é um talk show e a nossa meta é bem simples. Queremos fazer a melhor live do 2020 e tenho certeza que vamos conseguir com tanta experiência, tanta expertise e tanta bagagem que está na nossa sala virtual. Então, eu gostaria de convidar os meus participantes neste live. E tenho uma pergunta para fazer um aquecimento. E essa pergunta é para cada um de vocês. Qual foi o aprendizado e o melhor insight que vocês tiveram neste ano 2020, que já estamos quase no último minuto do primeiro tempo, e nós nos estamos preparando para o segundo tempo, né? Falando um pouco do futebol ou do vôlei. O vôlei tem mais 5 sets, mas no futebol tem 2 tempos, primeiro, segundo tempo. E qual é mesmo o melhor insight que vocês tiveram no primeiro tempo deste jogo 2020? Deixo a vocês, quem tem vontade de começar e fazer um depoimento. Quem começa? Vai você, Salibão, porque quem perguntou. Agora você começa aí, ó. Quero ver se você Salibão. Eu queria fazer a pergunta que tem mais anos de experiência de vida, mas para não discriminar ninguém, mas agora, como você já tomou a iniciativa, você vai ser o primeiro, Salibão. Olha, eu não tive aqui do meu lado, né? A pandemia tem sido muito produtiva, apesar que é meio contraditório, né? Ser uma pandemia produtiva, mas estando em casa, sozinho, refletindo sobre muitas coisas, eu tive vários insights, né? Eu consegui refazer toda a palestra Gestão da Manhã, refinar todas as minhas palestras, não só a Gestão da Manhã, como todas as outras, né? De uma maneira que eu não tinha tempo antes. Consegui meu novo livro, O Algoritmo da Vitória, foi lançado no meio da pandemia. Eu consegui botar em primeiro lugar na Amazon, sem ter, ao menos, ter tido lançamento físico, né? E deu para ver que você, usando o digital, você consegue muita coisa. E também eu e o Sandro lançando um baita projeto digital, que estava já a caminho, mas com a pandemia ele foi agilizado, a gente não pode falar exatamente o que é agora por enquanto, mas é um projeto educacional digital fantástico. Então, assim, muito produtivo o tempo, em vez de ficar chorando as pitangas, tivemos vários insights, inclusive eu e o Sandro temos uma lei que a gente nem fala em pandemia. A gente olha um para a cara do outro, está tudo ótimo. então está proibido, aqui no nosso lado está proibido de reclamar. Que também tem muito a ver com o nosso livro, né? O Guga é incrível, né? Falando aqui, e aí o Paulão do Vôlei, né?
o Larry Passos, ele proibiu o Google de reclamar sobre qualquer coisa. Então, aqui na nossa... Então, são vários insights, muito produtivo, apesar de tanta dificuldade aí fora. Obrigado, Salibal, por esse depoimento. Vou pegar carona. Eu só posso recomendar ler esse livro do Algoritmo da Vitória. Olá, eu tenho aqui um exemplar, como você é quase o meu vizinho. Eu vou entregar nos próximos dias para você. Perfeito. Perfeito, obrigado. Vou pegar carona, então, aqui, já que o Salibão citou nossos projetos, vocês sabem que, inegavelmente, a minha maior lição é a nossa capacidade de reinvenção, né? Muitas vezes, independente até do nosso próprio incentivo para estarmos nos transformando, nos inovando, é inegável que muitas vezes nós entramos na zona de conforto, né? As coisas acabam se acomodando, dando certo. E a pandemia nos mostrou como é possível nós nos reinventarmos rapidamente, com agilidade. Agilidade é uma das palavras mais relevantes nessa nova era. E como todos nós, seres humanos, temos essa capacidade de reinvenção. E como tal, isso se traduz na gestão das organizações, né? Eu estava conversando agora mesmo com um pequeno empreendedor que fez uma alteração no modelo de negócio deles que levaria 3, 4 meses, ele fez em 5 dias, porque a necessidade fez com que ele tomasse como um pressuposto a agilidade. Então, para mim, a minha principal lição, e é pessoal, é como nós temos a tendência de manutenção do status quo, ficarmos acomodados, e muitas vezes nós mesmos, que falamos tanto sobre inovação, tanto sobre transformação, somos autor do livro de transformação organizacional mais popular do Brasil, nós mesmos acabamos caindo no risco do comodismo, e quando somos instados a nos movimentar, como isso nos reserva realizações até muito maiores do que aquelas antes da pandemia. Eu e o Salib estamos desenvolvendo um projeto que ele tem um potencial de ser talvez nosso maior legado em toda a nossa vida, toda a nossa história. Se não houvesse a pandemia, não sei se ele seria acelerado dessa forma, né? Ótimo. Não, Sandro, eu acompanho meus colegas também. Você diariamente está produzindo conteúdos, é impressionante, né? E nas suas mídias, e sempre mensagens positivas, inspiradoras, que são práticas para implementar, né? Então, agradecemos por estas contribuições, né? De ajudar empresas, ajudar líderes, de ser melhor, a melhor versão de si mesmo cada dia, né? Agora faltam mais 3. Quem quer ser o próximo? Pode ser eu, então. Vamos lá. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui. Tanta gente boa. Então, eu acho que são vários aprendizados. Eu divido também essa mesma visão do Magaldi e do Salib, mas ficou muito certo para mim algo que eu já vinha falando, que eu já vinha acreditando, mas agora ficou muito, muito claro o quanto que é importante, mesmo no presente, a gente passear, flertar pelo futuro. Eu acho que isso foi um grande aprendizado para todos nós e uma certeza para muita gente. Alguns aprenderam pelo amor, outros aprenderam pela dor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quem está se saindo melhor nesse momento são aqueles que já incorporavam no seu dia a dia coisas que eram tendências, que eram sinais, que eram oportunidades, muitas coisas até que numa questão de necessidade momentânea, alguns foram deixando de lado, mas que agora virou uma necessidade urgente, né? Então, eu entendo que uma das grandes lições, dos grandes insights, é o quanto que a gente precisa enxergar o futuro com um olhar de possibilidade e já ir flertando, já ir passeando por esse futuro, já buscando essas tendências, principalmente coisas da tecnologia, novos modelos de negócio, porque quando as crises acontecem, e essa é um exemplo, o que mais acontece é a aceleração de futuros, é a antecipação de tendências. Então, aquilo que estava lá em frente parece que começa a chegar mais perto, e quem já estava com esse pé no outro plano, no plano B, numa outra situação, certamente se sai melhor agora. Então, isso é algo que eu sempre acreditei, eu tenho certeza que os colegas aqui também, mas que nesse momento ficou muito claro e que ajudou a separar até mesmo aqueles que viam o futuro como uma necessidade, algo importante para se buscar, daqueles que viam como apenas algo distante e que talvez nem estejam aproveitando o momento agora. Talvez eles estejam se reinventando apenas para conseguir sobreviver, imaginando que depois vai voltar ao que era, voltar aquele status quo, e não é bem assim.
Então, quem já trazia para hoje o futuro, né, quem já flertava com o futuro, tem mais resultado. Eu acho que esse é um grande aprendizado que fica para todos nós. Mas eu sempre costumo dizer que não tem como você flertar com o futuro se você for casado com o passado, né? Então, essa mudança de mindset vira algo necessário para todos nós. Obrigado, Marcelo. Você mesmo, depois vamos discutir mais sobre o tema predileto, né? Mudanças, né? Não mudança de São Paulo para Floripa, que foi a melhor mudança que já fiz eu. Então agora fica o vizinho de Floripa ou o amigo Dobson de Goiânia. Então vocês alinham entre vocês, quem vai falar primeiro? Não, os mais baixinhos primeiro. Ah, tá bom. Obrigado, Paulo. Obrigado, Thomas. Salib Neto, que prazer estar aqui com você. Sandro Magali, prazer. Olha, para mim, a grande experiência, a grande lição é essa tirada da zona de conforto de muita gente. Para mim, faz valer algo que eu aprendi das eras da administração, né? Primeira era, a era da informação. Quem detinha informação detinha o poder. Depois a era do conhecimento, quem detinha o conhecimento detinha o poder. E dizia alguns anos, até décadas atrás, que a terceira era é a era dos insights. E hoje nós vemos isso, né? Hoje essa pandemia mostrou que trabalhar o lado direito do cérebro, a área da conexão, a área da criatividade, a área da inovação, é tão importante quanto as análises, tão importante quanto os algoritmos. Então, essa percepção que não pode se transformar numa equação, usar mais a criatividade, eu acho que tem sido o grande salto aí das empresas que têm se destacado aí no cenário e com poder de resposta, um poder de adaptação e um poder de criação absurdos aí, quando conseguem alinhar os dois lados do cérebro. Então, eu acho que muitos, como disse o Marcelo, muitos estão aprendendo na dor e aqueles que aprenderam no amor aí estão surfando uma onda super bacana e é uma onda de muito aprendizado para todos nós aqui, tenho certeza disso. Obrigado, amigo Dobson. Agora, Paulo, você não pode fugir, né? Agora é mesmo o mais baixinho que vai falar, né? Fiquei no fim da fila para não atrapalhar a galera aí, com certeza. Ele é tão grande que nem cabe na tela. Eu vou ajeitar. Eu vou primeiro agradecer aqui o convite, Thomas, com essa equipe maravilhosa aí, porque não é sempre que a gente consegue montar uma equipe tão bem competitiva assim, e os resultados sempre podem ser positivos, né? Eu tô curtindo duas coisas. Primeiro, a situação dos filhos que vieram da Europa, jogam também, e vieram devido ao Covid para a Floripa, e a gente está todo mundo junto em casa, então faz um sentido bastante grande, porque a gente está sempre separado pela questão do esporte. Ele é tão bom, mas também deixa a gente com saudade. E a segunda situação é o projeto nosso aqui em Floripa continua andando, né? O esporte ele sofreu e está sofrendo muito. Eu acho que é um dos segmentos que sentiu muito devido à relação proximidade, o vôlei principalmente, que é onde eu convivo no dia a dia. A gente sente bastante, né? Até porque a herança foi muito positiva do processo de trabalho em equipe, relacionamento das pessoas ali, do treinamento, e isso, tanto da galerinha pequenininha quanto o Master, a gente está sentindo bastante, né? Mas o projeto aqui em Floripa, que é a construção do nosso ginásio, a construção do nosso centro esportivo, que incrível que pareça, Florianópolis não tem, né? Uma capital que não tem um ginásio com capacidade para receber esses eventos, e a gente está então desenvolvendo. Mas o foco continua sendo o esporte educativo, o esporte cooperativo. Eu ainda entendo que o esporte é uma ferramenta educativa e precisa ser constantemente ou diariamente, né, colocada no sistema escolar, né, como prática esportiva, como qualidade de vida. E isso a gente está trabalhando bastante, porque quando minimizar um pouquinho, a gente consiga inserir um pouquinho dessa qualidade que o esporte nos traz fora da quadra, né, para depois ter um reflexo dentro da quadra também. Então, andou bastante, está fluindo bem, alguns amigos aqui gostaram da ideia, o próprio Thomas é parceiro,
Então, estamos aí agora na expectativa, sofrendo um pouquinho, claro, mas aprendendo muito, né, com a questão do online, a questão das plataformas, e desenvolvendo outras ferramentas para o esporte. Ótimo, Paulo. Obrigado para o teu comentário. Então, boa sorte com os projetos, né, novos para todos vocês. Para a audiência que temos aqui, nós estamos ao vivo em todos os canais sociais da AMVAC do Brasil, no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, e essa é uma live bem interativa. Então, vocês podem mandar perguntas para os meus 5 amigos ou para mim, ou nosso time da AMVAC do Brasil. É bem interativo. E no final nós vamos responder às suas perguntas. Então, fica à vontade mesmo de bombardear nós até máximo 6h30. Bom, agora vamos virar o jogo. Paulo, como você foi o último da primeira pergunta, agora você vai ser o primeiro da segunda volta. E recentemente nós vimos, né, na Sport TV a Olimpíada de Glória em Barcelona, né? Foram transmitidos vários jogos, né? Incluindo a final, né? Que coitadinhos dos holandeses, né? Mas com os americanos já foi mais desafiador, né? A semifinal, né? Mas foi uma conquista que entrou na história, né? A primeira seleção do Brasil que ganhou uma ouro né, nos Jogos Olímpicos, e você foi um dos líderes dessa equipe, né, amigo? Você comentou no início, a medalha está perto mesmo? Tá. Você pode mostrar para nós? Posso, com o prazer, como sempre, né? Para compartilhar esse momento especial para ti, amigo, e para todo o Brasil, né? Então, isso aí, parabéns, Paulo. Bom, a pergunta que temos para você, e depois o Salibó, na terceira volta, vai fazer uma pergunta para você também. Com certeza, uma pergunta interessante, como ele estudou esse tema de técnicos e atletas por 5 anos, e ele citou até um técnico teu, né? O Zé Roberto, que foi o técnico de vocês, em 92, e a pergunta é, diante de um jogo difícil, quais foram as técnicas utilizadas para virar o jogo? Como a situação foi revertida? Não na final, né, que foi quase uma brincadeira para vocês, mas se você lembra mais um jogo mais complicado, quase perdido, como vocês conseguiram virar o jogo? Thomas, é bem interessante a pergunta, mas muitas vezes, na maioria das vezes, as equipes perdem jogos devido à ansiedade, né, do querer acertar a qualquer custo. Isso cria uma instabilidade emocional no atleta muito grande. E ele quer forçar sempre mais. E forçar sempre mais, tem alguns momentos no jogo que não aceita. E aí você começa a cometer erros, desestabiliza emocionalmente, ou o técnico tira, ou você discute dentro da quadra, que muitas vezes até a pessoa nem percebe, mas isso desestabiliza o atleta. Então, muitas vezes a gente está conversando o tempo inteiro, alguns atletas gostam mais de conversar na quadra, e isso aconteceu muito, como referência a Barcelona, que foi e é um modelo de sucesso, de vitória, como foi conquistado, né, fora e dentro da quadra. Nós conversávamos bastante, ouvíamos bastante, inclusive, o pessoal que estava fora da quadra. Por exemplo, os times jogavam muito em cima do Maurício para ter um bloqueio mais baixo. Então, nós conversávamos o tempo inteiro com o Maurício, de não mexer o bloqueio. Por que não mexer o bloqueio? Porque quanto mais mexer o bloqueio, mexer as mãos do bloqueio, mais abre espaço para defender. Então, a gente falava para o Maurício, fica parado na paralela, fica parado que a gente chega, Mas, consequentemente, eu conversava com o meu oposto, que era o Carlão, e na entrada da rede Giovanni, e dizia para eles, a diagonal vai ficar livre. Por que eu estou colocando tecnicamente isso? Porque isso acalma profundamente o atleta para saber o que ele vai fazer. E não cria ansiedade, né, que consequentemente traz o erro.
Então, muitas vezes, virar jogo é você manter a tua respiração, manter o seu padrão de jogo, né? Sem querer fazer os 25 pontos lá na frente. Você está 15-15, está 20-20, não é você pensar no final do set. Então, a conversa com o companheiro, o bate-papo com o companheiro, você conhecendo ele, muitas vezes você fala alguma coisa, até fora do padrão do jogo, no momento, isso descontrai e traz ele novamente para a concentração. Então, você tem que estar atento, né? E era um papel que eu gostava de fazer, de conversar, de bater, de chamar os companheiros, né? Como eles faziam comigo também. Então, muitas vezes, esse processo ele é fundamental para a gente acalmar e não ficar ansioso demais para querer decidir o jogo a qualquer custo. Obrigado, Paulo. Que momento de felicidade, né? Eu não brasileiro, eu celebrei com vocês, né? Salibão, agora é você. Faça uma pergunta para o Paulo. Bom, falando em brasileiro, você é o alemão mais brasileiro que eu conheço. Verdade. Paulão, eu recentemente lancei um livro junto com a Adriana Salles Gomes, que é a editora da revista HSM, uma grande jornalista, chamado O Algoritmo da Vitória, lições dos maiores técnicos da história do esporte de todos os tempos, para você aplicar na sua carreira, na sua vida e no seu time, né? Estudamos aí, mais de 50 técnicos, logicamente, incluindo o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho, né? E você teve a honra, você jogou pelo Bernardinho também, não? Depois? Joguei com o Bernardinho, final da carreira deles, né? Depois, quando entrou o Bebeto e depois o Zé Roberto. Então, na sua visão, o que faz um grande técnico, né? Qual é o papel desse grande técnico, desse grande líder que conseguiu levar vocês ao topo do ranking mundial, do máximo que você pode ganhar como esportista? Claro, não esquecendo todo o padrão, todo o planejamento técnico e tático do treinamento, né? De você fazer os altos e baixos, é fundamental você não ter só trabalhar forte o tempo inteiro. Mas, do meu ponto de vista, e por todas as equipes que passei e assisti, convivi, principalmente, a gente consegue ganhar o jogo fora da quadra. Sem dúvida nenhuma, você conhecer os seus atletas, conhecer a família dos seus atletas, conhecer o que ele gosta de fazer, o que não gosta de fazer. Isso é fundamental para você conseguir tirar um pouquinho a mais dele para a equipe e dele mesmo tecnicamente. Então, não tenho dúvida nenhuma que o Zé Roberto, que é a nossa referência e é a minha referência de técnico e comportamento, ele foi muito feliz quando ele chamou a galera a primeira vez, falou, eu quero que vocês deem as mãos e vão fazer uma oração. A gente achou estranho isso. Por que dar as mãos e fazer uma oração? Não, vamos tentar fazer, independente de cada um do seu credo aqui, vamos fazer uma oração e vamos pedir as melhores coisas de todas, né? Isso começou a gerar, isso foi uma ação, né? Posso nominar aqui 50, mas foi uma ação que foi perfeita e quebrou todo aquele... o Zé Roberto, com 34 anos, inexperiente, ele já trouxe todo mundo para dentro. Então, eu acho que um técnico, ele pode ser muito bom taticamente, tecnicamente, estrategicamente, mas se ele não se preocupar com o indivíduo, com a pessoa antes de ser atleta, ele não ganha jogo, não vai ganhar jogo. Ele pode até fazer bons jogos, mas vai ficar um pouquinho defasado em relação a você tirar um pouquinho mais desse atleta principalmente na hora decisiva, que ele vai conhecer bem os passos de cada um e com mais segurança. Na entrevista, só vou fazer uma observação bem rápida, sem querer quebrar a sequência, claro. Mas na entrevista que eu fiz com ele falou que o vôlei é um esporte de equipe, mas que cada atleta tem que ser tratado individualmente. Então, acho que tem bastante a ver com o que você falou. Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado, Salibão. Vou perguntar aos outros amigos aqui, se Sandro, Dobson ou Marcelo, vocês têm mais uma pergunta para o Paulo? Como ele é atleta, ele é acostumado a trabalhar bastante, né? Thomas, eu sou apaixonado pelo esporte. Esse livro do Salib é uma obra de arte. Paulão estava agora mesmo, hoje à tarde, conversando com o André Heller também.
que é um querido amigo também. O Paulão, me fala uma coisa, a força mental. Nós passamos por um período de extrema adversidade atualmente, né? Pegou todo mundo de calça curta, né? Como que é? E vocês devem ter passado, como atleta de alta performance, em muitos momentos você deve ter se visto naquela situação que crise absoluta, você olha para o lado não vai, para o outro não vai. Como você conseguia? Qual que é a premissa para você conseguir ter o equilíbrio emocional necessário para continuar na jornada e atuando em alta performance, que é o grande desafio, né, meu amigo? Sim, sem dúvida. Falou do André Heller, né? E a gente brinca sempre que a seleção brasileira, se não tiver centrais gaúchos, não ganha de ninguém, né? Então, historicamente, sempre teve centrais gaúchos. E o André também estava lá, Gustavão, estava todo Lucão, tá muita gente boa lá. Bom, a própria pandemia mostrou, né? Mostra isso hoje, essa coletividade, esse processo de somos iguais, né? Quando o bichinho pega a gente, não adianta ser rico, ser pobre, ser gerente, ser nada, é todo mundo igual, né? E isso no esporte ele é muito, muito corriqueiro. Agora, você ter a condição de sair do aperto, muitas vezes é você olhar para trás um pouquinho e falar, treinei 6 meses, treinei 7 meses, 8 meses, longe de tudo que eu estava aqui. Cara, para chegar aqui e fazer isso, não, vamos virar, vamos... Aí você tem que se apegar ao teu sofrimento, que para uns é sofrimento, ficar 8 meses longe de tudo, ralando, muitas vezes no banco, né? Muitas vezes aconteceu comigo de ficar no banco muito tempo. E uma semana antes machuca alguém e você tem que entrar e fazer o melhor o tempo inteiro, ou no mesmo jogo você está no banco e entrar no 23-23 e fazer 2 bloqueios e virar o jogo e você vira ídolo, vira herói. Então você tem que acreditar muito no seu trabalho, acreditar muito no que fez e colocar em prática, sabe? Muitas vezes tem que correr risco mesmo e nessa situação de estar perdendo, está quase perdido o jogo ou o set, e você tem que fazer alguma coisa diferente. Ou é brigar com um companheiro de propósito, sabendo que ele vai ficar muito puto com você e vai ter que mudar isso. Então é botar para fora muitas vezes, é correr risco. Tem que correr risco porque senão... A gente sempre fala, né? A próxima bola sempre é mais importante. Se a gente se preocupar com o erro, não vai a lugar nenhum. Grande Paulão, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, porque acho que o esporte e negócios, eles se juntam, né? Troca muita experiência. Com certeza você já teve experiência de encontrar uma pessoa extremamente talentosa, mas deixa o talento subir a cabeça e perdemos um grande atleta. Isso é muito comum acontecer tanto no esporte quanto no mundo dos negócios, né? Então, como ajudar essas pessoas que têm o dom, que têm o talento, mas a cabeça ainda não está conectada com os objetivos, com aquilo que o talento pode fazer por ele? A pergunta bem legal mesmo, porque eu gosto de falar, e também nas palestras eu friso bastante, que o índice, que a linha ela é muito sensível, né? Você está em cima, está embaixo, ela depende de uma fala tua no meio do jogo, antes de entrar no jogo. Barcelona e Atlanta foi justamente isso. Barcelona, nós tínhamos vôlei na cabeça o tempo inteiro. Atlanta, nós treinamos mais, fomos mais preparados para Atlanta, para ser bicampeões olímpicos, e esquecemos de jogar vôlei, né? Tinha celular, tinha ingresso para a torcida, tinha ingresso para todo mundo, e no final tinha vôlei também. Então, muitas vezes, essa preocupação de fazer o jogo bonito leva o adversário de lá a crescer muito mais do que ele sabe jogar. Então, muitas vezes, ou quase sempre, atletas que se destacam muito, a equipe tem que se juntar e chamar ele para baixo o tempo inteiro. E quando se diz chamar para baixo, ou para o mesmo nível da equipe, tecnicamente, é chegar para o cara e dizer o seguinte, ou se enquadra ou está fora, entendeu? Por mais importante que ele esteja, ou seja para a equipe. E isso dá muito certo, quando a equipe toda pega junto e chama a atenção desse cara. Ele pode ser capitão, pode ser o melhor do mundo, mas para o voleibol, no caso, aconteceu isso várias vezes, a gente puxa ele literalmente para baixo para ele ficar no mesmo nível emocional e aí sim jogar o que ele sabe jogar. Maravilha. Paulo, pegando carona aí no que o Dobson colocou, a questão do talento, a gente sabe que um jogador de vôlei, como também um profissional, ele precisa ter um tanto de talento e um tanto de técnica, de disciplina.
Como que você vê isso, principalmente no vôlei ou nas empresas? No vôlei, é mais talento ou é mais treino, mais disciplina, mais técnica? O que você acha? É uma mescla, porque o voleibol, por ser um esporte extremamente coletivo, eu gosto de falar, e a gente fala do voleibol como o esporte mais coletivo de todos, e aí o pessoal gosta de criticar, mas todo futebol é coletivo, basquete é coletivo, handebol é coletivo, sim, todos são coletivos, mas todos eles tu pode parar, pensar, olhar o que tu vai fazer. No voleibol tu não pode parar e pensar o que tu vai fazer, tu tem que fazer meio que o instinto mesmo, que tu treinou, tu aperfeiçoou, então o passe tem que ser perfeito, o levantamento tem que ser melhor ainda, né, para não pegar um bloqueio de 2,16 m na ponta duplo, né? Aí você complica a situação completamente. Então, eu gosto de falar que, e ensino muito nos meus projetos aqui, é você imaginar dentro do toque, imaginar dentro do manchete, imaginar atacando, e claro que você faz todos os exercícios depois com a bola, com a motricidade na molecada, mas o imaginário, o sonhar com a melhor jogada, sonhar com um sorriso, sonhar com a vibração, isso estimula a você se preocupar com o acerto, né? E se despreocupa completamente do erro, porque o erro é fundamental para você entregar jogo, perder, ir para o banco, brigar, porque todo técnico é ocupado, né? Sempre. Fui aprender isso quando eu virei técnico, né? Todo técnico é ocupado. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, né, para lidar com isso. Então, digo a você que é um percentual de cada equipe tem um percentual maior, ou de cobrança ou de técnica, né? Então, aí você tem que avaliar realmente a sua equipe e tirar o melhor proveito possível. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado para os meus amigos que fizeram as perguntas. Não foi combinado assim, mas acho que deu certo, né? E agora, o próximo que vou colocar uma pergunta é o Dobson. Dobson também é um amigo já de longa data, né? Ele é craque no tema estratégia. Empresário, empreendedor, ele é professor na faculdade, no tema estratégia, palestrante. E, Dobson, tenho uma pergunta para você. No momento em que estamos vivendo, quais os conceitos você acredita que devem ser reconstruídos dentro das organizações? Fizemos essa pergunta porque você também é autor de livros, né? E lançou recentemente um livro chamado Como Vencer na Crise. Mas você imaginou que essa crise é mesmo até esse tamanho que nós estamos passando? Interessante. Obrigado, Thomas. Esse livro, como você bem mesmo disse, o título dele deveria ser Como Vencer na Crise. Mas eu pedi para que tirasse aí o N do na para ficasse Como Vencer a Crise, porque independentemente da crise, das pandemias, muitos de nós vivem a própria crise pessoal, né? A crise da empresa, sem ter muito problema externo, muito mais questões ali, problemas de ordem interna, voltada mais para a microgestão do negócio. Mas o tema, trabalhando aí a nível de conceito, Thomas, um dos conceitos que eu partilho no livro é que a estratégia, dentre várias outras coisas, serve para você superar um grande desafio. Então, ela está muito envolto aí o que a gente está vivendo a nível de pandemia. É claro, existem grupos de empresas que estão se dando muito bem com a crise, tem alguns mercados ali neutros e outros mercados sentiram, de fato, estão sentindo e vão ter que se reinventar, como turismo, como aviação e tantos outros nesse ponto. E um outro conceito, uma outra definição que também compartilho no livro é que, dentre várias outras coisas, estratégia está vinculada à ideia de se adaptar ao seu entorno, né? Até o nosso querido mentor que nos deixou aí há pouco tempo, o Jack Welch, dizia isso, né? Se a sua empresa muda de forma mais lenta que o seu entorno, o fim nosso está próximo. Então, ela traz aí 2 pontos muito interessantes. Um, de olhar cada vez mais de fora para dentro, isso o Rancharam comenta muito sobre isso, e só que, para mim, a novidade conceitual de nós, enquanto seres humanos, buscou esse autoconhecimento, de uma forma muito profunda, de uma forma a conectar mesmo aos nossos valores,
aos nossos propósitos mais profundos, né? A isso eu atribuo o nome de inteligência espiritual, que é justamente essa conexão com o nosso eu. A gente ficou tão preocupado em conquistar, em desbravar, em vencer a concorrência, e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Muitos de nós estão reaprendendo a ser pai, reaprendendo a ser esposo, porque não tínhamos esse convívio. Aliás, a primeira organização, né, que foi instituída é a familiar. Então, o olhar para a família, ao mesmo tempo, equilibrando aí com o olhar de fora para dentro. De novo, redundante até, mas com muita criatividade, com muita competência, arriscando, mas sempre com o pé no chão. Acho que a palavra, o grande conceito é experimentação, Thomas. Experimentar. Testa, deu certo, não aprende e volta a fazer. Então, para aquilo que a gente olhava para a estratégia uma vez por mês, uma vez por semestre, hoje ela nos obriga a olhar para ela a cada dia, a cada semana. Então, essa é a grande diferença do antes pandemia pelo que a gente está vivendo agora. Ótimo, Dobson, obrigado. Vou chamar os outros amigos. Se alguém tem uma pergunta para o Dobson, fica à vontade. Vamos juntar-nos todos de novo. Então, posso fazer uma pergunta aqui? Sim. Então tá bom. Não, o Dobson muito alinhado com o Sandro aqui, está na tela, não está aqui em casa, não estamos juntos fisicamente, né? Mas acho que o Dobson está muito alinhado com o que eu e o Sandro falamos, inclusive falando que a estratégia precisa ser revisitada constantemente, né? Já não existe mais aquela estratégia de longo prazo, né? O longo prazo hoje é alguns meses, né? E é bem o tema do livro que o Sandro e eu estamos lançando agora em setembro, né? O Estratégia Adaptativa, né? Muda completamente, com toda humildade. Eu acho que nós conseguimos aposentar literalmente o Michael Porter, né? Onde ele vem de uma escola, de uma estratégia de longo prazo, uma estratégia fixa, focada em indústrias, né? Hoje nós sabemos que nós não temos indústrias, nós temos arenas, né? Então, muito bacana. E também gostei muito, não sei nem se eu estou fazendo a pergunta, mas estou tirando aqui das observações, né? E ele falando da era da informação, era do conhecimento, né? E era dos insights. E muito alinhado. Inclusive, nós escrevemos um livro, Dobson, chamado Movidos por Insights, né? Não, Movidos por Ideias, né? Insights, né? Para você vencer, para você transformar na sua carreira. É um livro totalmente cheio. E a gente acredita muito nisso, tanto que o nosso próximo projeto é sobre isso. Se você, na sua fala, você mencionou 2 grandes gurus, muito bacanas, muito fortes, mas eles têm mais de 80 anos, né? Então, o que significa isso? O que significa? A era do conhecimento ficou tão lenta, né? Para o mundo que nós vivemos, que aqueles caras que desenvolviam o conhecimento, eles não conseguem acompanhar a era dos insights. E eu estou falando lá, a turma dos acadêmicos, grandes pensadores, professores, se você pensar bem e falar assim, mas quem é o grande guru da gestão hoje, né? Eu duvido que alguém vai conseguir falar assim, o que era no passado, Peter Drucker, que era o... Então, hoje, eu acho que as pessoas vão aprender muito mais com quem faz do que com quem pensa, sabe? Esse aqui é o meu insight. Então, eu pergunto para o Dobson se é mais ou menos isso, né? Então, tem muito a ver com o que o Sandro e eu estamos fazendo. Não sei se o Sandrão concorda com essa observação. Temos três gurus aqui, Salibó, que vão assumir. É verdade. José Salib Neto, Sandro Magaldi e Dobson Borges. Que maravilha. Primeiro, eu quero aqui externar, eu sou fã número 1 do Salib. Vou contar um caso super rápido. Eu estava numa jornada muitos dias longe de casa e terminei lá no Costão do Santinho. Então, convidei a minha esposa para ir lá para o Costão, porque a gente tem que cuidar também dos clientes internos, né? E no meio do corredor eu vi o Salib Neto. E eu tive que deixar um pouco a minha timidez do lado. E quando a gente estava cruzando ali na fila do café da manhã, eu disse para ele, olha, se meus valores permitissem, a sua empresa seria uma delas que eu tatuaria na minha pele. E eu não sei se ele lembra da resposta dele, ele falou assim, você não está me confundindo com algum cantor sertanejo, não? Eu lembro. Então,
Lá no Hotel Internacional. Exatamente, eu sou muito fã e eu vou parafrasear de novo o Rancharan, o Salib Neto, que ele fala o seguinte: o mais difícil de fazer é fazer as pessoas pensarem, né? Nada provoca mais as pessoas do que eles pedirem para pensar. Nós vivemos numa correria tão louca que nós simplesmente fazíamos, não pensávamos. E agora ele tem que estar muito... Entre o pensar e o fazer, o tempo, o time ali tem que ser muito pequenininho para que a gente não perca aí o bonde. Mas eu estou contigo e assino embaixo. Siga o redator aí. Mais uma pergunta para o Dobson? Ou um comentário? Com relação à estratégia, né? Nesse caminho, o Sandro e eu passamos esse tempo todo desenvolvendo esse novo tratado da estratégia, que é uma estratégia adaptativa, né? Que nos ensina a navegar por a planejar por esse mundo que muda a cada pouco tempo, né? A cada mês, às vezes. Qual é a sua visão disso? Vamos lá. Com relação a isso, primeiro, eu gosto de falar muito que a estratégia é uma rota, não é uma reta, né? E hoje, principalmente com o advento aí de um novo modelo de negócio em forma de estratégia, aí, que são as plataformas, de fato fizeram sucumbir muitos negócios bem-sucedidos e tradicionais, né? Empresas que saíram do nada e pelo modelo de negócio bastante adaptativo, diga-se de passagem, não deu certo, refaz e continua acelerando. Então, isso tem provocado uma mudança muito significativa. Mas, para mim, o grande desafio, vocês já escreveram sobre isso, está no promover também a transformação cultural que vai pavimentar esse caminho. As pessoas são resistentes, né? A gente sabe disso. 20%, num dos meus livros eu levantei, para que vocês tenham ideia, até 15% dos colaboradores trabalham com o único objetivo de sabotar a empresa que trabalha. Então, esse é o único motivo. E quando se pergunta por que faziam isso de forma consciente ou consciente, foi o que você escreveu no último livro, foi o que o Paulão comentou, é o chefe, é o líder, a forma como é tratado. Então, ao invés de descontar no chefe, consequentemente, isso acaba, claro, respaldando aí nas empresas. Então, eu estou muito de olho no quesito aí adaptativo, estou muito de olho nas plataformas, no modelo de plataforma. Sinceramente, até onde isso vai chegar para mim, uma grande reinvenção do modelo de negócio tal qual nós conhecemos. Claro, a competição passa de ser simétrica para ser assimétricas. E aí é todo mundo competindo com todo mundo, é todo mundo competindo com uma mísera fatia de dinheiro que está sobrando no bolso, para mim, que é o coração da estratégia, que são os clientes, né? Então, esse é o ponto aí que eu vejo. Se você não conhece seu cliente, se você não trabalha de forma muito, muito próxima, o Kevin Roberts fala, né, até de forma íntima com o seu cliente, você de fato não vai saber quais são as suas reais necessidades e como você pode fazer a diferença na vida dele. Obrigado, Dobson. Obrigado, Salibão. Alguém quer fazer mais uma pergunta para o Dobson? Comentário? Eu quero. Pegando esse gancho da questão do sentimento, do espírito, hoje no voleibol, e tu falasse uma coisa agora sobre chefes, sobre linhas de conduta, né, que se tem. Hoje se trabalha muito com atletas especificamente. Um central hoje ele tem que trabalhar, ele não defende mais porque tem líbero, né? Então ele pode ser um grande sacador, atacante e bloqueador. Quer dizer, ponto, acabou. Antigamente não, nós tínhamos que manchete, era toque, era defesa, era passe, tinha que ser quase que completo, né? Por quê? Porque o voleibol, como qualquer outra alta performance, são detalhes que diferenciam do 25º ponto ao 23º ponto. É um detalhezinho. É um toque, é uma manchete, é um acerto, né? Só que muitas empresas e muitas equipes treinam lá em cima o tempo inteiro e esquecem esse lado do sentimento. Quer dizer,
do eu, né, do interior, de ler um pouco mais. O pessoal ria muito na época que o Ang Van-Son, um técnico coreano, quando veio para o Brasil, foi tricampeão brasileiro com Minas, não sei se vocês lembram dele. Ele foi para a seleção no Pan-Americano no Pan-Americano em Indianápolis, e eu estava nessa equipe, e ele deu um livro para cada um. E todo mundo ria demais. Falei, pô, vamos ter que ler. Caraca, o que é isso, cara? Vamos ter que ler livro. Só que faltava, pô, treinar e ainda ter que ler livro. E ele já percebia que a gente não fazia nada fora da quadra, né? A não ser ficar de papo pro ar, batendo conversa, porque não tinha celular na época. Então, tu falasse uma coisa super importante, que é esse carinho, essa atenção muito grande com a sua equipe, né? Com o seu eu. Não só você dar técnicas para eles, cursos maravilhosos. Não sou contra, sou a favor, claro. Mas não pode esquecer o seu sentimento, quer dizer, os caras se sentirem bem, né? Uma oração, uma reza, um sentimento de elevar um pouquinho mais o espírito. Tá, e isso é até transferido para a própria cultura, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Haka, o famoso Haka lá dos All Blacks, isso faz parte da cultura deles. Eu pude experimentar, eu tenho o prazer de poder experimentar isso, Paulão, porque desde 2016 eu conduzo a estratégia aqui do Goiás Esporte Clube, né? Então eu pude trabalhar do lado dos técnicos, daqueles técnicos que queriam desempenhar ou desenvolver somente a técnica, e daqueles técnicos que também olhavam de uma forma muito respeitosa, diga-se de passagem, para cada um de forma individual. E a diferença foi gritante, a diferença foi de um quase rebaixamento num ano para o acesso à Série A no ano seguinte, né? Então essa é toda a diferença. E aí a gente conecta uma coisa super poderosa, tanto ligado com as pessoas quanto com as empresas, que é o propósito, que é o famoso porquê. Por que eu estou aqui? Qual é o meu sentimento de pertença a esse clube? O que ele tem, os meus valores que se compactuam com os valores institucionais, com os valores dos meus técnicos. Então, eu fiz isso e em alguns lugares, para você ter uma ideia, Paulo, em empresas, eu já encontrei, para ter uma ideia, diretores de espiritualidade, justamente para cuidar de cada um individualmente, claro, coletivamente. E com certeza, coincidência ou não, são as que são mais bem-sucedidas. Show de bola, exatamente isso. Ok. Posso fazer a próxima pergunta? Então, agora vai ser o Marcelo. O Marcelo foi executivo, diretor de recursos humanos por muitos anos, uma grande empresa, e depois decidiu de ir num outro caminho e fundou a Universidade da Mudança. Ele é palestrante, um dos palestrantes top. Correto, Marcelo? Então, vocês se surpreenderiam se a pergunta tem a ver com mudança? Fica à vontade. Ok, então a pergunta é mesmo, como despertar a mudança em profissionais que são resistentes a ela? Porque o Dobson citou um número, né, que é uma estatística que não todo mundo gosta da mudança, né? Uhum. Nossa, excelente pergunta, Thomas. Talvez seja a pergunta que eu mais escuto nas aulas que eu dou aula na FGV, na Fundação Dom Cabral, e pelo menos uma pessoa por turma, seja qual for, pergunta isso, né? Como despertar a mudança nas pessoas que naturalmente são resistentes? Bom, existe sim um conceito, uma teoria que fala que em toda mudança teremos naturalmente pessoas que vão adotar e vão querer aquela mudança com muito mais vontade, enquanto outras resistirão com mais dificuldade, vão resistir mesmo, né? Tem algumas teorias que falam em números, percentuais, mas eu não queria me prender a isso. Só queria dizer que é natural ter pessoas resistentes às mudanças. Primeira coisa, tem que entender por que elas são resistentes. Tem pessoas que são resistentes por natureza, já é do próprio perfil dela resistir, ela já vai preferir o que era antes, talvez por sentimento de segurança, ela acha que a mudança traz riscos.
E tem pessoas que, de repente, não querem mudar ou resistem mais por conta de um histórico, porque outras mudanças na empresa não foram bem sucedidas e isso, de certa forma, atrapalhou o pensamento dela em relação ao futuro. Então, diversos motivos podem acontecer. Então, é claro que tentar entender a razão seria um caminho inicial. Mas como seria um trabalho muito grande também, porque olhar uma a uma, tentar entender uma a uma, conversar uma a uma, talvez não seja tão fácil quando se trata de um grupo grande, né? Eu diria que a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer um sentimento de urgência para essas mudanças. Na verdade, não sou eu que falo isso, tem professores, pesquisadores que falam isso, um deles é o John Kotter, que fala justamente isso, que é despertar o coração da mudança, que é o sentimento de urgência. As pessoas têm que entender que a mudança se faz necessária. Eu diria, inclusive, Thomas e amigos, que se mudar tem risco, imagina não mudar nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, não mudar é mais arriscado do que mudar. Eu diria que não mudar é o caminho correto para quebrar qualquer negócio. Então, como é que a gente faz para despertar esse sentimento de urgência nas pessoas para a mudança? Fazendo-as entender que a mudança, ela se faz necessária, que ela é o caminho da sobrevivência no mundo de mudanças, no mundo de disrupção, no mundo de inovação, e principalmente mostrando para elas o seguinte, que para onde vamos? Qual que é o estágio posterior a essa mudança? Porque a mudança, ela é um processo, ela não é um momento específico, ela é um processo. Mas se a gente pudesse explicar didaticamente, eu diria que a mudança ela tem um estágio anterior, que é o estágio atual, tem a transição, que é um processo muito complexo, porque a transição é um estágio em que as coisas não são como era antes, mas ainda não são como serão, e isso dificulta muito. E tem o estágio depois. Então, como é que a gente tem que tentar trabalhar essas pessoas, ajudando-as a enxergar que o depois, que o amanhã, ele é melhor do que o hoje, e ajudando-as a enxergar que o hoje não é onde mais a gente precisa estar, e o estar hoje aqui é tão perigoso, ou mais perigoso, do que a mudança. Isso se faz com comunicação, se faz com um processo de conscientização, a mudança não é do dia para a noite, tem que ter todo um processo de conscientização, e passa naturalmente por um tema que todos aqui falam com tanta propriedade, que é a liderança. Se a liderança não for o primeiro público a ser impactado pela mudança, se essa liderança não comprar a mudança como uma necessidade, ajudando as pessoas a enxergarem o depois, que é para onde vamos e é importante, e enxergar o hoje, que é de onde precisamos sair, aí a mudança fica mais complicada. Então, eu diria que para trabalhar as pessoas resistentes, tem que tentar entender qual é o motivo da resistência, tem que ajudá-las a enxergar essa dinâmica da mudança e trabalhar a liderança, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Tema que eu amo, né? Tu sabes, né, Marcelo? Né? Sim. Na Amvac do Brasil, já em 18 meses, fizemos muitas mudanças, mas com certeza nunca vamos parar. Bom, eu gostaria de chamar os amigos de também colocar uma pergunta para o Marcelo, um comentário, por favor, nesse tema tão importante. Marcelo, esse tema da mudança hoje é imperativo, né? Você comentou com muita propriedade, hoje é mais perigoso ficar parado do que se mover, né? E nós nunca mensuramos esse risco. Sempre mensuramos o risco de ficar parado, de se mover, né? Nunca mensuramos o risco de ficar parado. Nós temos trabalhado muito essa questão da cultura organizacional que seja aberta para a mudança, né? Sobretudo num contexto como o atual, não adianta você mover sistemas, processos, se você não muda o sistema de pensamento. Você, com toda a sua experiência, tanto acadêmica quanto profissional, como você vê essa questão da temática da cultura no ambiente de ruptura e transformação como o atual, meu amigo? Que legal, Magaldi. E vocês, inclusive, grandes pesquisadores, né, desse novo Código da Cultura, é tão importante falar disso. Magaldi, o que eu posso dizer é o seguinte, é muito comum as empresas e profissionais, recursos humanos, líderes, se preocuparem com a questão da mudança de cultura. Como é que a gente faz para mudar a cultura? E eu sempre digo o seguinte, que é muito mais fácil mudar a cultura quando você tem uma cultura de mudança, não é? Então, eu entendo que nesse mundo de disrupção, de inovação, a primeira coisa que os líderes, os RHs, os gestores de pessoas, enfim, uma das coisas que precisa ser trabalhado é a cultura da mudança, ou seja, ver a mudança como positivo. E como é que a gente trabalha a cultura da mudança? Aí, lógico, seria repetitivo eu falar que tem que trabalhar a liderança, mas também é aquela cultura da prototipação, da tentativa e erro,
pela inovação, né, o erro honesto que eu chamo, um ambiente onde você incentiva as boas ideias. Então, certamente, quando a gente trabalha esses elementos, a gente acaba trabalhando o que eu chamo de uma cultura aberta para a mudança, né, uma cultura que vê a mudança como algo mais favorável. É claro, num ambiente onde as pessoas têm uma cultura que vem como algo mais favorável à mudança, qualquer necessidade de adaptação, qualquer necessidade de reinvenção, ela flui, né? Ela acontece com muito mais clareza. Onde que não acontece com facilidade a mudança? Onde a cultura é muito engessada, onde tem muita regra de manda quem pode, obedece quem tem juízo, onde tem muito procedimento. Isso não quer dizer que não deve ter procedimento, não deve ter boas práticas a serem repetidas, mas com aquele cuidado, entre o equilíbrio entre o que precisa ser repetido, mas o que precisa ser questionado, né? Então, quando a gente tem uma cultura engessada, uma cultura do fazer sempre igual, do garantir o resultado fazendo sempre do mesmo jeito, aí a gente tem o cenário perfeito para não mudar, né? E como você mesmo disse e reforçou, Magaldi, hoje não mudar é muito perigoso, né? A mudança é um imperativo. Agora, por que é tão difícil isso? Porque uma cultura é composta de pessoas, e pessoas, elas têm, por natureza, uma resistência natural. O cérebro humano, ele é assim, né? Se a gente for estudar um pouco a questão do cérebro humano, como ele interage na mudança, nós somos seres bastante estranhos, porque a gente gosta da novidade, a gente gosta do novo, o termo que a gente usaria para isso é neófilo, né? Adoramos, gostamos do novo, mas desde que o novo não impacte a nossa rotina, não impacte ao que sempre fizemos. Então, é isso, é esse ambiente que encontramos, né? Então, quanto mais a gente falar de mudança e mostrar que a mudança é positiva e criar sistemas internos que estimulem o pensar diferente, certamente vai ser melhor para essa cultura mais mutável, né, mais mutante. Mais uma pergunta, Salibão? Você tem alguns exemplos recentes, Marcelo, de empresas que conseguiram fazer essa mudança, que nem sempre é fácil, né? É mais fácil falar do que fazer, né? Sim, Salib, tem vários exemplos, seria até complexo citar uma ou outra para não ser injusto com tantas outras. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu conheço, inclusive ela tem um braço aqui na minha região, sou do Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, e essa empresa ela tinha toda uma preocupação em fazer um crescimento acelerado num determinado segmento de produtos. Ela trabalha no mercado de produtos laticínios, e foi interessante que ela percebeu que para poder trabalhar aquela nova marca, que era um produto mais premium, ela precisava também ter uma equipe que pensasse de um outro jeito. Claro, porque a cultura dominante era a cultura do baixo custo, a cultura da operação, né, do resultado, da produtividade, que é uma cultura importante para qualquer indústria, mas que naquele momento ela entendeu que pelo menos boa parte daquele grupo tinha que estar pensando em inovação, pensando em coisas diferentes. Então, como é que ela fez isso? Ela trabalhou em vários pilares. Um dos pilares que ela fez foi a questão do desenvolvimento, da conscientização, e claro, ela começou pelos líderes, né? Seria o melhor ambiente para poder trabalhar essa questão da inovação, da disrupção das hierarquias, da quebra da hierarquia tradicional. Mas muito mais do que isso, ela trabalhou os sistemas. O que eu chamo de sistemas? É aquilo que fomenta uma cultura. Por exemplo, não adianta nada eu pregar uma cultura de que mudar é bom se no dia a dia eu premio, por exemplo, as pessoas que repetem fórmulas, eu prego no dia a dia através de sistemas de avaliação de desempenho, enfim, no dia a dia eu prego a ideia do repetir, do fazer igual. Então, o que essa empresa aqui da minha região, que na verdade é uma multinacional suíça, mas que aqui na região tem um braço, e eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, eles fizeram o quê? Além de trabalhar com a conscientização, iniciando pela liderança, eles trabalharam com muita propriedade os sistemas, eles começaram a questionar todos os sistemas internos, do tipo, peraí, como é que a gente avalia desempenho? Como é que a gente recompensa? Como é que a gente paga bônus para os líderes? Como é que a gente avalia, inclusive, o clima? E quando começou a questionar, eles perceberam que nada adiantava ter um discurso de mudança se não tivesse uma série de ferramentas que estimulassem esse dia a dia da mudança. Então, eu diria, Salib, que os grandes exemplos que eu poderia citar, elas mais ou menos, com um pouco mais de diferença ou semelhança, elas trabalham esses dois pontos. A questão da conscientização, começando pela liderança, e também a questão de sistemas que suportem essa mudança, senão ela não acontece. Ok, Marcelo, ótimo. Muito obrigado para
os teus comentários, sempre com muita profundidade, muita qualidade, né, sobre esse tema tão relevante para nós, o tema da mudança. Então, eu vou chamar agora o próximo amigo, é o Sandro. Sandro, nós quase falamos todos os dias, né, porque nós contratamos uma consultoria híbrida, gestão estratégica de vendas, e você nos está ajudando a vender mais, né, muito mais. Mais e melhor. Isso é muito importante, né, sobretudo nesses tempos, né? Sem dúvida. E, pessoalmente, assisti a primeira mentoria que você e o Salibão fizeram, né? No Gestão de Amanhã, e foi muito inspirador, enriquecedor. E estamos tentando transformar aprendizados, insights de lá, dentro da nossa empresa. Então, eu tenho uma pergunta para você, da nossa equipe. Em época de pandemia, estamos vendo uma mudança no perfil de consumo das pessoas e empresas. Como o Magazine Luiza, também foi o case, né, que vocês usaram lá no Bootcamp. Amazon está se destacando devido aos seus investimentos em tecnologias digitais. Mesmo com o fim da pandemia, você acredita que esta plataforma digital continuará a crescer? Será algo que impactará todos os mercados? E como tu sabes, nós somos uma empresa do agronegócio, felizmente, né, que é tão importante no Brasil, mas ainda não temos muitos exemplos dentro do agronegócio, né? Então, seria legal se você pode comentar um pouco sobre esse tema. Claro, Thomas. Veja, Thomas, nós, desde que nós lançamos o Gestão do Amanhã, que é esse livro aqui, que você participou do workshop, né, o Gestão do Amanhã na Prática, nós lançamos essa obra em março de 2018. No entanto, eu e o Salib já estávamos estudando as transformações por qual passa o mundo, e sobretudo o mundo empresarial, desde 2016, quando nós publicamos, pegando até carona na fala do Dobson, em março de 2016, maio de 2016, nós publicamos um dos primeiros artigos sobre plataforma de negócios do mundo. O próprio livro sobre a estratégia baseada em plataforma ainda nem tinha sido publicado quando nós começamos um estudo para falar sobre a transformação das empresas baseadas em plataformas de negócio. Esse artigo foi publicado na revista HSM Management. O que eu falo sobre isso? O processo de transformação por qual passa a sociedade, sobretudo caminhando, migrando para um contexto digital, ele já não é novo. Ele remonta a mais de 10 anos, não há uma precisão histórica, mas a tecnologia tem alcançado uma velocidade avassaladora no ambiente empresarial, transformando o nosso contexto de uma forma dramática. O que aconteceu com o Covid? O Covid, como o Dobson comentou, ele acelerou um processo já existente. O Covid ele foi quase que uma vitamina para um processo de ruptura e transformação que já estava aí. Ora, eu ainda fico assustado com pessoas que falam, olha, agora, pessoas que atuam no segmento de varejo, e falam, nossa, agora eu vou ter que ir para o e-commerce. Uau! Até agora você não foi para o e-commerce? O que você estava esperando? Então, assim, esses processos de transformação, eu posso citar alguns, home office, telemedicina, educação à distância, são sistemas de processos que vieram para ficar. O que acontece, Thomas, é que, possivelmente, eles não serão com a intensidade que acontecem atualmente. Porque, por exemplo, o caso citado do home office, nós fomos instados e obrigados a trabalhar à distância. Não houve uma preparação, não houve um modelo híbrido, só existe um modelo agora. Então, o que possivelmente vai acontecer é que nós encontraremos uma outra perspectiva, uma terceira perspectiva, porém, não será a anterior. Um ponto fundamental para que a gente possa entender nesse ambiente de transformação é que aquele mundo de 3 meses atrás, ele ficou para trás. Ele ficou para trás. O nível de digitalização das pessoas, dos indivíduos, da sociedade, veio para ficar. Não na intensidade atual, porque o isolamento nos imputa a necessidade de estarmos distantes fisicamente. E não vai acabar a distância física. Nós somos seres relacionais, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de interagir, né? Nós gostamos de construir conhecimento juntos. Isso não vai deixar de existir. Então, num dado momento onde houver uma certa normalidade, isso vai voltar. Porém, eu tenho convicção que o mundo não será como antes, sobretudo no que concerne à inserção digital das pessoas e como consequência das companhias. Isso nos imputa a necessidade
como o Marcelo disse, de mudar obrigatoriamente. Não há mais a opção de eu não transformar a minha organização. Não há mais a opção de eu não me transformar. Ou eu me transformo e consigo me adaptar a esse novo mundo, eu corro sério risco de ficar para trás. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Ótimo. E no agro, Sandro? Ô, Thomas, a tecnologia no agro já vem evoluindo já há um bom tempo, e você acompanha isso muito, né? Você é um dos estudiosos desse tema. Essa tecnologia, com tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, os drones. Eu publiquei hoje um post no meu Instagram, lá, @SandroMagaldi, mostrando o crescimento dos drones na pandemia. Então, a gente ainda tem quatro fases de desenvolvimento até chegar na fase de automação total. Mas essa primeira, que é a fase de testar novos modelos, ela já está acontecendo. Por exemplo, essa tecnologia dos drones com a internet das coisas já tem transformado a produtividade de áreas produtivas de uma forma incrível. Esse processo só está começando. Então, se nós tínhamos aquela resistência do empreendedor do agronegócio, de ser mais raiz, não se envolver com tecnologia, veja, Thomas, não tem como não se envolver com tecnologia, porque envolve produtividade, ou seja, vai impactar diretamente no bottom line, na lucratividade de cada um. Então, o que nós percebemos é que essa resistência anterior, ela aos poucos ela já vinha sendo rompida, e agora, com a pandemia, ela parece que acabou, o teto foi rompido. Então, sobretudo no que se refere a tecnologias que potencializam a produtividade, a despeito de que existe uma resistência natural, como o Marcelo colocou com tanta propriedade, essa resistência vai ser rompida, porque nós vamos falar com mente, mas também com coração. Bottom line, dinheiro, e mais do que dinheiro, realizações, conquistas. A tecnologia vai ter que ser uma realidade para qualquer indivíduo, qualquer empreendedor. Ótimo, fico muito feliz com o teu otimismo em relação ao agro. Nós, da Amvac do Brasil, já comentamos contigo, nós temos uma tecnologia disruptiva, né, inovadora, os IMPAS, né? E acho que se encaixa muito bem nessa ambição, nessa necessidade do produtor sempre produzir mais e melhor, né? E aí, né, Thomas, o que a gente tem conversado muito é o desafio de todos os colaboradores que estão nos acompanhando da Amvac, mas também de todos os clientes, de você entender a inovação. A inovação é algo, como ela não tem um referencial anterior, ela, por vezes, é de difícil entendimento. Por isso que, inicialmente, mesmo que é um comprador que olha aquilo, há uma resistência quanto à inovação, a despeito da promessa ser muito valiosa. Então, todos nós, tanto quem vende quanto quem compra, temos de entender esse novo mundo e buscar uma área de harmonização, entendendo o efeito prático da inovação no negócio de cada um. Quem vende, entendendo o universo do cliente, entendendo como fazer diferença no contexto do cliente. E quem compra, tendo abertura ao novo. Porque, de novo, novamente, citando o caso que nós comentamos agora com o Marcelo Elias, hoje é mais perigoso ficar parado do que se mover. É necessário tomar riscos. Sem riscos não há inovação. Então, nós vamos ter que harmonizar esses vetores, meu caro. Ótimo, somos alinhados. Então, vou chamar os outros amigos, por favor, ligar e colocar uma pergunta, um comentário para o amigo Sandro. Eu tenho uma pergunta para o Sandro. Sandro, vocês, como você mesmo disse, já vem falando há bastante tempo a questão da plataforma, né? Que o novo normal, o novo negócio passa por plataformas, e isso eu concordo plenamente. Mas eu queria ouvir de você o seguinte: qual que é o futuro dos intermediários? Por exemplo, agência de turismo, enfim, aqueles que unem as pontas. O que vai acontecer com eles na sua visão? Ô, Marcelo, a sua questão não poderia ser diferente, inteligentíssima, né? Marcelo, a questão, nossa leitura, o problema não é o intermediário. O problema é o intermediário que não cria valor. O intermediário que não cria valor no processo de adoção tecnológica, ele para usar um termo que está em moda, disruptado. Ele é simplesmente eliminado do processo. Por quê? A tecnologia trouxe a vantagem de eliminar a necessidade de um canal de vendas
de um terceiro para você poder comercializar seu produto ou serviço. Isso você pode observar tanto em plataformas clássicas como Uber, 99, Airbnb, que desintermediaram a relação entre quem procura um carro, quem procura um imóvel, com quem quer oferecer. Aqui havia um intermediário que ele foi realmente extinguido ou quase extinto, quanto nos contextos mais claros. Marcelo, o que eu estou desenvolvendo de projeto, olhando em projeto de fornecedores de indústria, que hoje tem condições de chegar na ponta de uma forma como nunca teve, porque não precisa de loja física, não precisa de capilaridade, não precisa de estruturas físicas e investimento em capital fixo, é uma grandeza. Então, meu caro, toda e qualquer empresa que atue no meio do sanduíche tem que fazer uma reflexão, cara, que é aquilo, né, Salibão, que o Peter Drucker já falava lá atrás, né? Se eu não existisse, né, o que aconteceria com a sociedade, com o mercado onde eu vivo, né? Qual que é o valor que eu crio de fato? Porque se isso for uma grande indagação e você não estiver de fato criando valor, realmente o intermediário vai ter problemas. Mas, Marcelo, nós estamos vendo intermediários que têm conseguido fazer uma boa leitura desse contexto e crescendo absurdamente. Aqui no Brasil eu posso citar a Magazine Luiza, o Magalu, que é um intermediário, é uma empresa de varejo. E fora do país eu posso citar só a Amazon. O que a Amazon é se não um intermediário? Só que ela fez uma clara leitura desse contexto e está criando valor para quem vende e para quem compra. Quem não adiciona valor está fora. De novo, Marcelo, na física e na jurídica. Se você é um profissional que não está claro o valor que você está criando, tome cuidado que você pode ser disruptado rapidamente. Maravilhoso. Obrigado, Sandro. Imagina. Sandro, duas palavras-chave aí, né? Valor, que você bem disse, e experiência, né? Sim, amigo. O que os clientes têm experimentado de nós, né? O que os clientes têm experimentado em cada momento de contato aí. Valor e experiência. Dobson. E você veja, Dobson, eu estou até preparando um texto que eu vou publicar. Eu e Salib nos relacionamos, como vocês também, muito com o mercado editorial, né? E é evidente que as livrarias já estavam com problemas, 2 maiores do Brasil já eram concordatárias, e depois dessa pandemia estão com muitos problemas. Eu estou até estruturando um texto de um pensamento, onde você encontra muita da lógica dos varejistas falando assim, puxa, o meu negócio é prover experiências, então eu não vou para o digital. Quem disse que você só pode prover experiências no mundo físico? A pandemia está mostrando que é possível você prover experiências de valor, também utilizando o meio digital para potencializar a sua iniciativa. São paradigmas, são sistemas que criaram crenças limitantes, âncoras mentais, que fazem com que você não adote o novo e se justifique pela não mudança. Eu e Salibão temos um termo que a gente usa às vezes, o Thomas ouviu lá no nosso workshop, que muitas vezes a tecnologia é a muleta do irresponsável, do inconsequência e do incompetente. Ele fala assim, eu não vou mudar porque a tecnologia não é para mim, eu não vou mudar porque eu não entendo a tecnologia. Não, ele não vai mudar porque ele tem limitações claras, ele tem resistências claras à mudança e usa isso como desculpa. Então, Dobson, o que nós percebemos claramente é que cada vez mais as empresas vitoriosas dessa nova era estão conseguindo prover experiências de valor mesmo no ambiente digital. Não é incompatível. Pelo contrário, devemos buscar isso. E o mundo não vai ser só digital, minha gente. Ele é os dois juntos. É como você consegue potencializar a sua experiência no físico como digital. Por que a Amazon, Katsu? Por que a Amazon montou loja física, minha gente? Os caras são loucos, eles queimam dinheiro. É evidente que ele está observando que o foco dele é o comportamento do consumidor e ele vai unir os dois contextos para prover uma experiência de valor. Então, o digital e o físico juntos podem ser uma solução incrível para incrementar a experiência do nosso cliente, seguramente. Não sei se vão concordar comigo, mas nessa era do digital, acho que a grande diferença está no humano, né? Não perder esse toque humano. Você sabe que nós temos um slide gigantesco que nós usamos em todas as nossas falas, que é assim, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Por isso que cultura organizacional é tão importante. Quanto mais nós nos aproximamos dessa modernidade, quanto mais nós apontamos para o futuro, mais é necessário nós nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa humanidade. É isso que vai fazer... Alguém tem dúvidas que vai tirar-nos dessa situação como nação não, como planeta, dessa situação da pandemia? Vai ser o ser humano? Vai ser o indivíduo? Eu não tenho dúvida sobre isso. A tecnologia é o meio,
mas é graças ao potencial de cada indivíduo que vai ser possível encontrar as soluções para os nossos desafios. Marcelo, Dobson, são pessoas, então a gente vai ter que passar por um processo de mudança de mentalidade, e o Marcelo estava comentando da travessia, nós estamos no começo de uma travessia, então eu tenho um conceito da física que é o ponto de inflexão, né? Não, ponto de inflexão não, ponto de bifurcação, desculpa, que a gente está falando sobre ponto de bifurcação, né? Então nós estamos ainda saindo do modelo antigo que não funciona tão bem, só que o novo ainda não está constituído. Então nessa travessia tem gente que está presa no passado, é difícil, nós temos que respeitar muito isso, e a transformação ela acontece na nossa atuação junto aos indivíduos, por isso que liderança é tão importante. Eu vejo isso como natural. Eu vejo isso como um processo natural nós estamos construindo novas narrativas, novas formas de atuação, então nós temos que insistir muito, falar muito sobre isso, conversar muito sobre isso, para que todos possam ter um caminho virtuoso a ser seguido. Não é nada fácil, a travessia vai ser muito penosa. Eu queria só fazer uma referência, porque nós temos uma cultura, ou você é ou você não é, né? E isso está cada vez mais forte. Como nesse processo de se relacionar, de agir, que ou você é titular ou você é reserva. Se eu não for nada, eu não vou valorizar nada, não vou acrescentar nada. E isso é uma coisa de mudança de cultura. Hoje nós vemos em todos os segmentos aí, inclusive, né, não entrando em política, mas na política principalmente, ou você é ou você não é, não serve para nada. Né? Isso prejudica muito você fazer um processo numa equipe ou numa empresa, tanto faz, de você ser ou não ser. Né? Então, vocês que estão cada vez mais se especializando no processo e estudando a fundo, né? É um detalhe que faz a equipe perder. Né? Realmente é um detalhe que perde jogo, perde campeonato. Ô, Paulão, e tem uma história fundamental, esse pensamento binário, e não estamos aqui falando de nada ideológico, não estou falando de ideológico, estou falando sobre política. Esse pensamento binário, ele é um indutor, um obstáculo à diversidade de pensamento. Porque quando você tem um pensamento A ou B, só serve A ou B. Se você não for nenhum desses, vai para o outro. Isso não gera a reflexão criativa. Quando, na realidade, né, Paulo, nós temos que nos abrir ao contraditório. A diversidade de pensamento é um símbolo de maturidade. Só que se você tiver um pensamento muito hermético, aquela cultura fechada, que eu não lembro foi Dobson ou Marcelo falou, não funciona. Então, e veja, de novo, né, Paulo, você sabe que no nosso livro Gestão da Manhã, nós fazemos uma análise histórica da evolução do mundo da gestão, olhando o que aconteceu na sociedade. Na verdade, o que acontece nas empresas, e por isso a sinergia é tão grande entre o que você fala do esporte com o mundo empresarial, ele advém das transformações que acontecem na sociedade. E a sociedade está dando mostras de esgotamento desse modelo binário. Está dando mostras de esgotamento desse modelo de intolerância. Por mais que a gente está no meio do processo, a gente ainda fica muito incomodado, nós já vemos inquietudes. Você está coberto de razão. Esse pensamento do A, o B, do verde, ou é preto, ou é branco, cinza, não rola, velho. Não vai ajudar a gente. E aí a gente transfere a culpa sempre, né? Nunca é a culpa de um, é a culpa de outro. Aí tu fica patinando o tempo inteiro e perde jogo. Perde jogo. Bom, pessoal, ótimo. Acho bem bacana, bem rica a discussão entre vocês. Agora, last but not least, tenho uma pergunta para o Salibão, da nossa equipe, Salibão. Você já fez uma live conosco, né? A gente ama conversar com vocês, porque sempre recebemos muitas boas ideias e inspiração, né? Então, a pergunta da turma é: nesse momento em que nós estamos vivendo, como manter a equipe motivada em alto rendimento? Como você é craque na alta performance, como jogador de tênis, né, e observador dos melhores técnicos do mundo, é uma boa pergunta para você. Bom, primeiro aprender com você, né, Thomas? Você eu tenho observado você e outros CEOs, né, como tem conduzido esse momento, né? E você tem, para mim, não é para puxar o saco, porque não preciso, né? Você tem ganho nota 10 da maneira como você tem engajado, como você tem mantido o espírito positivo, mantido o espírito em buscar novas oportunidades, em buscar o que nós podemos mudar agora para fazer melhor, como é que nós podemos transitar nesse mercado digital, trazendo conhecimento, assim, sempre convidando a gente e outros colegas aí para conversar com o seu grupo. Isso é muito importante, tá? Minha resposta está
na verdade, está com você mesmo, Thomas. Você, é verdade, você é um grande... Ficou vermelho agora. Mas é verdade, é um exemplo para todos nós, né? Você está sabendo fazer essa liderança, né? Tem um pensador, um escritor chamado Mike Walsh, né? E ele fala assim, como liderar quando você não tem ninguém por perto para liderar, né? E ele coloca algumas questões. Você tem estado, apesar de fisicamente distante, você tem estado mentalmente muito presente. Isso é o mais importante, isso independe da presença física ou não. O importante é ter essa presença constante que você tem praticamente todos os dias, né, nesse momento. Então, o meu exemplo é o seu, a sua conduta, pelo menos é o que eu sigo mais de perto, né? Mas só dando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse novo normal, né? Ou talvez o normal nunca mais vai ser normal, pelo menos a gente não sabe realmente, né? Todo mundo. Eu lembro que a minha esposa é médica, né? E ela falando, a minha turma do hospital falou que o pico vai ser em abril e em maio já está todo mundo na rua, né? Isso são todos os médicos que previam. Eu, sinceramente, pelo que eu estou vendo, não tenho previsão nenhuma de sair de casa. Então, qualquer pessoa que falar qualquer coisa com relação ao futuro vai estar enganada. Então, esse Mike Walsh tem algumas observações interessantes, né? Ele fala assim, com esse ambiente tão anormal que nós estamos vivendo e que nós vamos continuar a viver, você tem uns 3 pontos. O primeiro, que hoje nós vamos ter que estar menos errado do que certo. Menos errado do que certo. Ou seja, se você tentar ser certo o tempo todo, você é capaz de quebrar. Então é importante ser menos errado. Segundo, nós temos que criar espaço para ideias malucas, né? Espaço no sentido segurança psicológica, de alguém vir com alguma ideia mirabolante e você testar essa ideia. E a terceira é realmente ver quem está se destacando nesse novo ambiente, né? Porque tem gente que vai abrir o bico nesse novo ambiente e não tem jeito. E aí você tem que ver quem está se destacando, porque são esses os caras que vão estar do teu lado. Eu não vejo esse momento que nós estamos vivendo como um momento que vai passar. A gente vai entrar num momento muito delicado, numa possível uma guerra entre Estados Unidos e China, não querendo alarmar, mas existe uma chance de alguma coisa horrorosa acontecer. E os chineses não vão vir com uma bomba, eles vão pegar uma latinha cheia de vírus, vão dar um sopro, né? E vai vir vírus que não acaba mais, e aí estamos todo mundo de volta trabalhando do mesmo jeito. Então, é mais ou menos uma visão que eu concordo com o Mike Walsh, né? Que a gente tem que estar muito de olho e principalmente identificar quais são os talentos que estão se sobressaindo agora para ter esses caras por perto, né? E fazer algumas mudanças de pessoas que não conseguem, né? Como o Dobson falou, não consegue se adaptar a esse mundo de mudanças e vão vir cada vez mais rápidas e cada vez mais frequentes e cada vez mais loucas. Então, são algumas reflexões aí para esse momento que nós estamos vivendo e que nós vamos continuar vivendo. Obrigado, amigo Salibó. Vou chamar os colegas, nós já estamos quase chegando 1h30, mostrar as mentes brilhantes que nós reunimos aqui. Acho que podemos falar ainda horas e dias e noites, e sai o assunto fica chato. Então, mas eu gostaria de dar a oportunidade para os amigos também colocar uma pergunta para o Salibão. Eu tenho uma pergunta para o Salib, se ele me permitir, então. Salib, você teve a oportunidade, ainda tem a oportunidade de conviver, de conhecer inúmeros pensadores, inúmeros gurus da gestão, do management, né? E muitos deles trouxeram princípios, né? E como a gente sabe, princípios não mudam, são coisas eternas, perenes e que devem ser consideradas. Bom, estamos falando do momento de mudanças, do mundo que vem passando por mudanças e cada vez mudanças mais aceleradas, então muita coisa vai mudando. A pergunta é o seguinte, Salib, o que não muda e não deve mudar no mundo da gestão? Excelente. A gente escreveu um capítulo inteiro, né? O Sandro escreveu um capítulo inteiro sobre isso no nosso livro que as escolas de negócio não ensinam, e basicamente usando os principais conceitos do Peter Drucker e do Theodore Levitt, né? Que a gente acha que lá estão
grande parte dos princípios, né, que não mudam, né, de você ter um propósito, de você saber navegar no mundo de mudanças, de você focar a inovação no que a gente chama de job to be done, né, um trabalho a ser feito, não simplesmente inovar a partir de ideias que realmente talvez não tenha conexão com o seu cliente, de você saber qual é o seu negócio, né? Essa pergunta foi desenvolvida pelo Theodore Levitt lá em 1960, né, no artigo da Harvard Business Review de julho, né, onde ele mostra como a indústria de ferrovias perdeu o bonde, né? Perdeu o trem, não o bonde, né? Por não entender que eles estavam no negócio de transporte e não de ferrovias. E essa pergunta veio forte, né? Incrível. Então, os conceitos que o Peter Drucker, Sandrão, me corrija se eu estou errado aqui, os conceitos que o Peter Drucker... O Peter Drucker, você quer que eu corrijo? Pelo amor de Deus, cara. Os conceitos que o Peter Drucker criaram, né, de todas essas questões, e por incrível que pareça, né, a gente fala desses grandes gurus, Marcelo, e eu tenho triste notícia para você, eles acabaram, cara, não existe mais. Se você perguntar qual é a referência hoje grande de gerencial, eu até desafio você para me dizer quem é, né? Antes, a gente, era uma concorrência, nos anos 2000, Dobson, que andou lá pela HSM, né? Um pouco no começo dos anos 2000, os anos 90, quando você perguntava assim, qual é a tua referência? O cara, Peter Senge, Peter Drucker, o Kotler, o Levy, não sei o quê, Michael Hammer. Cara, esses caras não é que esses caras, né? O mundo, ele anda numa mudança tão absurdamente rápida que está ficando incompreensível para o mundo acadêmico, que é principalmente daí que eles vêm, para entender o que está acontecendo no mundo. Por isso que eu e o Sandro agora estamos mais focados em quem faz exatamente do que quem fala alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que o mundo está andando por aí. Então, os conceitos do Peter Drucker, do Levitt, What Business Are You In? Do Theodore Levitt, o conceito expandido do produto, né? Que você tem um produto central e o que está em volta, né? E os conceitos do Peter Drucker, né? Aquilo que você vende para o cliente não necessariamente é o que ele quer comprar, e aí entra o job to be done, que é o conceito de inovação mais moderno que tem hoje, por incrível que pareça, né? E foi criado em 1964. Eu tenho um livro aqui do Peter Drucker, que é o livro de estratégia, como para mim é o melhor livro de estratégia já escrito. Se você lê o livro, você leva um susto, né? De como é que é possível um cara estar tão atual. Então, assim, você tem dois caras aí que são fora da curva, que estavam, como diz o Jack Welch, né, décadas na frente do seu tempo, né? E a gente deve voltar para alguns conceitos. Eu acho que essa guruzada, com todo respeito aí, eles se perderam, não acompanharam, né? Caras, inclusive, muito conhecidos, até de falar nomes para não expor aí, mas caras muito conhecidos, que um deles, por exemplo, eu não vou falar o nome, tá? Muito amigo, inclusive, ele é consultor do Jorge Paulo Lemann, né? De todo o grupo do Jorge Paulo Lemann. E eu tive com esse consultor, esse pensador, e quando eu falei para o Jorge Paulo, eu voltei para o Brasil, eu falei, Jorge, eu tive com o teu consultor lá. E ele falou assim para mim, mas e o que ele está pensando? Eu falei, você contratou o cara por $200 mil para falar com ele na semana que vem, você vai perguntar para mim o que ele está fazendo, né? E aí passaram os 3 meses, eu cruzei com o Jorge Paulo lá no Harmonia, e eu falei, ei, Jorge, o que você achou, né? Ele falou, o cara não entendeu o mundo digital. Eu estou falando aqui de um dos 3 maiores pensadores de gestão da atualidade. Então, a coisa ficou séria, né? Então eu não sei, acho que eu até me embananei na resposta e fui além, né? Mas está aí um pouquinho na questão do que não muda, né? E de quem está falando alguma coisa. E na nossa visão hoje, vamos aprender muito mais com Alibaba, com Magazine Luiza, com a Gympass, enfim, com tantas, com a Amazon, né? Aliás, o Charan, eu vou dizer para você, tudo que eu pesquiso, né? Eu não pesquiso pouco, eu fico o dia inteiro pesquisando aqui. O Charan é o único grande guru que entendeu esse mundo digital. É o único grande guru que entendeu esse mundo digital. Está com 80 anos,
escreveu um livro, desculpa a palavra, foda, sobre a Amazon, chamado The Amazon Management System, que a maneira que ele interpretou a Amazon do pensamento digital de hoje com o pensamento tradicional, que não muda, meu, é sensacional. Só restou um dessa turma toda. E ele está com 80 anos. Então, hoje, né, a gente vai aprender muito mais com quem faz do que com quem diz. Essa é a minha visão, tá? Maravilha. Espetacular. Mais uma pergunta. Uma posso permitir. Ô, Salibão, você teve com o Michael Phelps e com o Bowman, o técnico do Phelps, e foi uma das... Fora você esteve com eles pessoalmente, quando você esteve com eles na HSM, foi uma das interações mais ricas que eu já tive. O que te chamou mais atenção quando você lidou, por exemplo, com esse cara que é um monstro, o Phelps e o técnico dele? O que te chamou mais atenção que dá para traçar uma metáfora para o mundo empresarial, Salibão? Que está no seu livro, inclusive, né? Olha, o que mais me chamou a atenção foi incrível. O caso deles é inacreditável, é incrível, porque e o Paulão aí vem do esporte, né? Ele identificou no Michael Phelps com 11 anos de idade que ele seria um grande nadador. 11 anos, né? E com 15 anos, o Michael Phelps ganhou uma medalha olímpica de ouro, né? Então, o que acontece com o técnico quando o seu pupilo, em 4 anos, ganha uma medalha olímpica de ouro, né? Significa que ele teve que andar tão rápido para estar na frente do Michael Phelps, que é difícil, né? E o Paulão teve exposto aí os grandes técnicos, o Bernardinho, o Zé Roberto, que sempre estão tentando andar na frente de todo mundo, né? Que não do mesmo lado, porque se ele não está na frente, o atleta ele vai para outro lugar, ele vai para um cara que vai agregar com ele, né? Então ele conseguiu segurar um cara durante 20 anos com 23 medalhas de ouro e 28 no total, né? Esse, para mim, foi um maior exemplo de liderança que eu conheço, assim, dentro do esporte, né? Um dos maiores exemplos, foram fantásticos exemplos, de você tem que estar sempre na frente do atleta, por mais rápido que ele tenha conseguido correr, né? Então, progredir. Isso foram vários ensinamentos, né? Tem vários ensinamentos lá de comunicação, desenvolvimento, de foco, trabalho mental, mas essa parte dele estar sempre na frente, estudando que nem louco, porque vendo que o seu pupilo tá andando, e às vezes acontece muito, né? Olha, eu não quero puxar o saco do Sandro, mas para mim, quando o Sandro estava na HSM, eu vi claramente isso, né? O Sandro, eu perdi o Sandro na HSM, eu não me perdoo até hoje de ter perdido o Sandro na HSM, né? Depois, no futuro, a gente se encontrou de novo. Por quê? Porque ele crescia rápido demais e o topo ficava do mesmo jeito, cara. E eu gritando lá para os acionistas, falei, meu, tem um cara aqui que está crescendo mais rápido do que a direção da empresa. Se nós fizermos alguma coisa, nós vamos perdê-lo, né? Então, acho que e foi exatamente isso, não teve jeito, não consegui por mais, olha, eu fui até pelo lado sentimental, eu fui, mas não teve jeito, entendeu? Então, assim, é muito importante que a liderança esteja muito atenta naquelas pessoas que estão crescendo para não ficar, para não deixarem se passar por ela, né? E se passarem, coloca o cara lá para fazer alguma coisa, arruma uma empresa, que nem fizeram uma pergunta para mim, falou, Salib, o que acontece quando você tem um familiar e um executivo e os dois estão ótimos na empresa, quem que você tira? Eu falei, se nenhum dos dois, arma uma empresa para o outro cara, abre outro negócio, né? Então é mais ou menos essa visão. Então eu senti na pele o que é ter uma pessoa que cresce mais rápido do que a liderança, né? E aí ver o outro lado também. Então, líderes que estão ouvindo, corram, andem rápido, porque a coisa vai ficar mais rápido ainda, né? Quem se acomodar, e os anos de acomodação já se foram. Quem quiser ter uma vida tranquila, se aposente, compre uma pousada e vá fazer outra coisa. Bom, pessoal, alemão tem a imagem de ter disciplina, né? Nós planejamos 60 minutos e agora já estamos com 100 minutos, então vamos na prorrogação. Mas eu sonhei grande há algumas semanas. O Salibão citou o Jorge Paulo Lemann, né? Que fala, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, nós na Amvac do Brasil sonhamos grande. Eu tive a ideia de convidar vocês 5 para uma live que foi arriscado, né? E recebi sim de todos vocês. Então,
a nossa imensa gratidão da AMVAC do Brasil para disponibilizar 6 minutos valiosos do tempo de vocês, que vocês são mentes brilhantes, e eu tenho muito orgulho de ser o amigo de cada um de vocês. Então, nossa gratidão. Muito sucesso, que junho vai ser o melhor mês deste ano, e que o segundo semestre, o segundo tempo deste jogo, vamos encontrar novas oportunidades, vamos vencer no campo, e o meu muito obrigado. Peço desculpa às pessoas que assistiram e não conseguimos olhar para as perguntas de vocês, mas nós vamos dar uma análise que foi mandado. Mas eu espero que para todos que participaram foram 6 minutos bem investidos, porque é muito importante aprender, desaprender e aprender de novo. Long life learning in English, porque o mundo nunca foi tão dinâmico como é agora. E a minha gratidão, a nossa gratidão da AMVAC do Brasil para vocês, Salibão, Sandro, Paulão, Dobson e Marcelo. Foi a melhor live, com certeza, desse ano no Brasil e, quem sabe, no mundo. Obrigado do coração, espero até breve. Grande abraço. Grande abraço, Thomas. Obrigado. Para aqueles que não tiveram suas perguntas respondidas, se cadastrem na nossa plataforma gestãodoamanhã.com.br, gestãodoamanhã.com.br, tem uma seção lá, pergunte qualquer coisa ao Salibão, que na verdade sou eu e o Sandro, né? Mande sua pergunta, que você vai ter a sua pergunta respondida por vídeo, como agora. Então não vão ficar sem resposta, mas tem que se cadastrar na nossa plataforma e é grátis. Maravilha. Tô indo aí, Tomás. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço. Tchau, prazer. Tem um vídeo de Bento Gonçalves que comprei para você também. Abraço. Abraço a todos. Um grande prazer.